Nutrição é o tema do podcast de hoje. Nós temos o prazer de receber a nutricionista Cristi Coelho, que é do Centro de Pesquisas em Alimentos da USP, um instituto aí que é muito fomentado pela FAPESP. Muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Renata, e por estar aqui. Você chega já trazendo um grande livro, que inclusive foi lançado como e-book, A Metodologia para Calcular a Composição Química de Preparações a Partir de Receitas. O que significa isso, que tem uma ligação muito grande com o IBGE? Então, nós, no dia 16 de outubro, até mesmo no Dia Mundial da Alimentação, no FORC, nós lançamos este guia, né, o e-book, e a ideia principal é compartilhar essa informação com profissionais, pesquisadores e até alunos de graduação e pós-graduação, de como eles fariam, então, o cálculo da composição química de alimentos, não pensando em ficha técnica, que é como o alimento está cru, digamos assim, mas como os indivíduos consomem eles na prática, ou seja, preparados, prontos para consumo, ou seja, cozidos, assados e grelhados. E isso vai ajudar que tipo de população ou de classe socioeconômica de toda uma área de pesquisadores e inclusive economistas? Na verdade, ele ajuda todos, né, digamos assim. A partir do momento que a gente avalia consumo alimentar da população, a gente tem que considerar não o cru que a pessoa comprou no mercado, mas o que efetivamente ela está consumindo, até com relação a macro e micronutrientes. E a partir dessas pesquisas de consumo alimentar, obviamente, a gente tem políticas públicas, até mesmo em função do que a população come. E aí motivando isso para as políticas no sentido de incentivar o que elas não consomem. Por isso, a gente pensou na ideia deste livro em função de uma demanda que foi nos pedida, né? Uma vez que, a partir dos dados das pesquisas de orçamentos familiares, até então no Brasil, esses dados eram avaliados com alimentos de fora, né? Nós precisávamos, então, fazer essa análise a partir de alimentos regionais, produzidos aqui no Brasil. Inicialmente, isso serviu de base para a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, que é uma tabela da USP, né? Então, a gente criou toda esta metodologia para inserir esses dados na tabela, que são os alimentos mais consumidos pela população. E aí surgiu a ideia, então, do por que não? Toda essa metodologia que foi desenvolvida para pesquisa de orçamentos familiares, por que não as pessoas também terem acesso a ela? Para que todos façam os cálculos da mesma forma, né? E aí os dados possam ser comparados. E em relação, quanto tempo levou para fazer isso? Porque é uma verdadeira bíblia, né? Um manual. A Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, ela tem 25 anos, né? Inicialmente, nós tínhamos apenas os ingredientes, né? Ela passou por uma série de atualizações, hoje a gente está na versão 7.2, mas o cálculo das receitas em si, iniciou-se essa discussão desde 2015, 2016. Mas, efetivamente, nós começamos a trabalhar com isso em 2017. E levou esse período todo para a gente conseguir determinar a metodologia, e a gente trabalhou nesse livro durante 3 anos, para que ele chegasse nesse momento agora. E com a apuração desse livro, o que vocês conseguem observar em relação à alimentação da população? Eu diria que não diretamente com o livro, né? O livro ele serve como base para fazer os cálculos. Nós teríamos, a partir de dados coletados, a análise dos alimentos. E aí é o que a própria pesquisa de orçamentos familiares nos traz, né? Como é que está a questão do consumo alimentar da população. Da dieta do brasileiro. Da dieta do brasileiro. O objetivo dela acaba sendo isso. Entender como é que está a avaliação nutricional da população, entender o que ele está consumindo e até mesmo onde ele... tem uma parte que fala sobre a aquisição, né? Onde ele está gastando o dinheiro dele também. E foram incluídos alimentos ou produtos, no caso, produtos prontos, que é o que ao que se refere esse livro, que antes não se consumia e que passou-se a consumir? Na verdade, o livro em si, ele traz a metodologia, digamos assim. Como eu faço para calcular a composição química de um arroz com brócolis, por exemplo? Então, vai o arroz, o brócolis, o óleo, o alho e a cebola, que é algo básico do consumo brasileiro, e o sal. Né? Então, a metodologia ela fala a respeito disso. Agora, a composição desses outros alimentos, aí ele está disponível na TBCA, na tabela, né? Uma vez quando a gente recebe essa informação da própria indústria. Né? Agora, você é uma grande expert
pesquisadora do Centro de Pesquisas em Alimentos da USP, que trabalha com inteligência artificial. E não trabalha desde ontem, não, já faz quase 10 anos. Sim. A minha formação básica ela é em processamento de dados, né? Então eu sempre gostei dessa área de computadores. E é até engraçado porque eu não gostava de matemática, nunca gostei de matemática. Então eu acabei não indo para essa área, fui para a área de nutrição. Mas veja, nutrição também envolve muita matemática. E eu acabei aliando realmente as duas áreas, nutrição e informática. E a área de nutrição, ela trabalha com muitas variáveis. E isso é um campo muito interessante para a inteligência artificial, fazer inferências de informações para tentar ajudar no apoio à decisão. Aí eu acabei, a partir do meu mestrado, eu acabei trabalhando com isso. Sistemas de apoio à decisão que usam IA. Né? E aí surge a minha pesquisa, então, de doutorado quando eu vim para São Paulo, na USP. Então, o doutorado e o pós-doutorado, eu acabei participando, então, da construção de ferramentas computacionais que usam inteligência artificial. Detalha para a gente, então, e para o público leigo entender. Sim. Os sistemas disponíveis, eles trabalham com dados e informação, são sistemas de informação, só que você, ao cadastrar uma informação, você mesmo tem que fazer a conclusão de informações que você cadastrou nesse sistema, que são os sistemas de nutrição que os nutricionistas usam em consultório, por exemplo. Né? Calcula energia, avalia dieta, calcula um exame bioquímico, só que ela que tem que avaliar todo esse conjunto de informações. Um sistema de inteligência artificial ou sistema de apoio à decisão, que a gente também chama de sistema baseado em conhecimento, ele pega toda a expertise do nutricionista em uma determinada área, cruza essas informações e te ajuda na tomada de decisão. Então, quem faz a programação precisa entender daquele campo para fazer essas inferências. Então, por exemplo, um exame que está com um determinado dado baixo, uma medicação que influencia na absorção de um sódio, um potássio. Um ferro, por exemplo. Uma dieta baixa em alguns alimentos. O sistema ele pode te dar um alerta para que você preste atenção. Olha, este paciente pode ter uma carência de tal nutriente. Então, o especialista ele faz isso. O que nós desenvolvemos lá na USP, ele faz o quê? Ele pega as preferências desse paciente, pega as recomendações nutricionais e sugere cardápios considerando isso. Então, o paciente também pode opinar sobre o que quer, o que não quer comer, e ele faz o ajuste segundo a sua recomendação. Tudo em um clique. Tudo em um clique. Poucos segundos, o paciente já sai do consultório com o cardápio e o plano alimentar na mão, segundo a sua necessidade e a sua preferência alimentar também. Utilizando como uma política pública, voltado a um grande meio. Quais são os benefícios disso? Nós podemos, por exemplo, colocar alimentos regionais daquele local, entender quais são as carências daquela população, qual é o recurso disponível e tentar gerar cardápios específicos para aquela situação, que na verdade é algo que a gente quer mais para frente. Hoje a ferramenta ela não está disponível, comercial, a gente está em ensaios clínicos ainda, até no sentido de validar ela não está disponível. Mas a nossa ideia é colocar outras informações nela para tentar abranger todas essas situações. Seja qual público for, seja um público mais saudável, um público que tenha um adulto, uma criança, ou até mesmo na própria questão financeira, né? O quanto você tem disponível. E o mais importante, é a época do ano daquele determinado alimento. Aqui na região sul, sudeste, nós temos uma grande variedade de alimentos, mas é diferente, por exemplo, o hábito alimentar do norte e nordeste ele acaba sendo diferente. Então, a gente conseguiria suprir isso também em função do que? Da composição dos alimentos de lá. Então, você conseguiria tratar tudo isso numa ferramenta. É um plano muito mais harmônico, né? Harmonioso. Sim. E para o nutricionista em si, no atendimento, gera mais tempo? A ideia realmente é essa, que ele, uma vez que ele não tem uma lista de tarefas todas a cumprir na coleta de informações, anamnese, cálculos, ele vai sobrar mais tempo para conversa com o próprio paciente. E até mesmo porque ele não vai precisar, depois da consulta, ficar calculando o plano alimentar. O paciente já sai com o plano alimentar do consultório, cujo paciente participou da formação do plano.
Eu falo dieta, mas você pode até me corrigir. Não necessariamente que seja para perder peso ou nada, Sim. mas é um plano alimentar certeiro. Sim, a dieta, na verdade, é um conjunto de alimentos, né? A gente chama de plano alimentar porque acaba englobando mais coisas nisso, né? A prescrição dietética propriamente e não só uma lista de alimentos, né? Mas, assim, aí o paciente consegue participar dessa construção, ao invés de só receber depois esse plano. E o nutricionista vai ter mais tempo com o paciente, atendendo ele. Você desenvolveu, de um lado, essa ferramenta utilizando inteligência artificial. Eu, do outro lado, como cliente, vocês devem ter feito isso. Como é que o cliente recebe isso? E qual a assertividade dele ao cumprir esse plano alimentar? Nós ainda não chegamos nesta etapa, né? Então, a etapa que nós já validamos foi qual? Nós geramos casos fictícios, foram gerados planos alimentares. Quantitativamente, nós cumprimos o que nós precisávamos, recomendação de macro e micronutrientes. Qualitativamente, para nós sabermos se era adequada a ferramenta, um grupo de nutricionistas que trabalha na área clínica fez o quê? Avaliou todos esses planos alimentares e eles chegaram à conclusão de que os planos gerados pela ferramenta poderiam sim ser usados por pessoas na prática, que eles eram adequados. Né? Agora nós estamos nesta fase, gerar os planos alimentares, os pacientes vão utilizar o plano alimentar para a gente verificar se na prática isso é factível e fazer os ajustes necessários. Como é que foi? Essa foi sua tese de doutorado? Doutorado. De doutorado. Isso. Como é que foi? Foi um sonho, né? Quando eu comecei no mestrado, era um sonho. Meu grande, digamos assim, objetivo era auxiliar o nutricionista na sua prática clínica, né? E eu consegui cumprir isso. Eu acho que parte dele já está sendo cumprido. Os nutricionistas que fizeram a utilização da ferramenta acharam super interessante, até quando a gente vai em congressos e mostra, quando vai estar disponível? Eu falei, gente, logo vai estar disponível para que vocês... quando vai estar disponível para a população médica e de nutricionistas? Para os nutricionistas, no caso, a ideia é que a gente consiga validar isso no máximo até o próximo ano, com todos os ajustes, e aí nós vamos ter uma versão beta para que eles possam testar e fazer mais ajustes. Porque uma ferramenta desse nível, ela acaba tendo uma série de variáveis e regras que precisam ser ajustadas. Então, a nossa ideia é que até o próximo ano a gente tenha isso disponível. Você é uma jovem pesquisadora. Qual a sua idade? 47 anos. Muito jovem. E, Cristian, o que representa a FAPESP como uma agência de fomento? Eu tive a oportunidade, né, de vir para São Paulo, porque eu não sou daqui, sou de Curitiba, vir para São Paulo para fazer doutorado. Eu fui recebida na USP, na mesma época que o Centro de Pesquisas em Alimentos acaba surgindo. Ele surge em 2013 e eu entrei em 2014 no doutorado, né? Então, é um CEPID, né? É um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. Então, é um sonho dos pesquisadores da USP em criar um centro de pesquisas de referência brasileiro, nacional e internacional também. Aí houve uma chamada, né, para que se criassem esses centros. Em 2013, o Centro de Pesquisas acaba saindo do papel e virando realmente de sonho em realidade, né? Eu diria que é uma oportunidade ímpar, né, no sentido de reunir muitos pesquisadores de renome, e ter essa oportunidade de trabalhar com eles e fazer pesquisa também. E eu acho até que o mais importante é a oportunidade que eles nos dão de fazer isso e a gente retomar essa informação, tudo isso, para a sociedade também, né? Tanto que vocês chegaram até nós através de um dos nossos canais, que é o Alimentos Sem Mitos, que é uma das nossas formas de dar a devolutiva para a sociedade, né? Então, transmitir essa informação de uma forma mais, eu diria, mais simples, digamos assim, né? Acessível. Acessível. Nós fazemos a pesquisa, nós transmitimos essa informação para que a própria sociedade entenda o que nós estamos fazendo e como isso pode ser benéfico para ela também. E dentro do país, os institutos ligados à alimentação mais desenvolvidos, temos a USP e a Unicamp? A Unicamp nós também temos lá, mas ligados à CEPID, a FAPESP realmente seria somente o FORC, né?
mas existem outros locais que também fazem pesquisa. Os nutricionistas do Brasil, os pesquisadores, têm muito a divulgar, vocês fazem muitos artigos que acabam saindo em revistas internacionais. Conta um pouco desses bastidores para a gente. Sim, a ideia, na verdade, a nossa moeda de troca seria esta, né? Nós fazemos pesquisa, né? Promovemos a ciência, mas nós precisamos divulgar isso para o meio acadêmico. E uma das formas acaba sendo essa, a publicação desses materiais, dos papers, isso, a publicação tanto nacional quanto internacional, né? E para que as pessoas consigam entender o que nós estamos fazendo, até mesmo porque a nossa base de informação também acaba sendo essas próprias pesquisas para saber o que as outras pessoas estão fazendo e termos respaldo para poder discutir a respeito disso também, né? Então, é uma troca que a gente acaba também fornecendo para a sociedade essa informação através dos papers. E o Brasil carece de mais dinheiro para investimento? Eu diria que sim, é preciso mais investimento na questão da própria pesquisa, sim, para que a gente consiga ampliar isso para mais pesquisadores terem chance de trazer as suas ideias e trazer mais respostas para uma série de perguntas. Desde os jovens ainda em bancos de faculdade. Sim, é necessário. Porque é um processo, né? É um processo de construção, né? Que vem desde, diria até do ensino médio, esse fomento, essa curiosidade por ser pesquisador, cientista, né? Eu até vindo para cá estava lembrando dos meus tempos de criança, que eu tinha um sonho, que era ser cientista. E eu consegui realizar. Ser professora e ser cientista. E hoje, será que aquela Cristi lá de trás teria noção da Cristi hoje, né? Mas isso tudo é uma construção e se faz necessário uma boa base, né? Então, assim, o ensino médio, a própria graduação, incentivar a iniciação científica. Então, nada acontece por acaso. É toda uma construção, é o tijolinho por tijolinho, para que seja factível depois. Cristi, olhando de forma global, como é que você vê hoje a alimentação do brasileiro? É uma pergunta bem difícil de ser respondida, né? Acho que o que reflete um pouco da nossa alimentação seriam as pesquisas que são feitas a nível nacional, né? Vou citar a base que nós temos, que a pesquisa de orçamentos familiares, a última que nós temos é de 2017 e 2018, que foi publicada em 2020. Ela acaba sendo bem monótona, digamos assim, né? E precisaria aí uma série de situações que precisam ser consideradas, né? Assim, não é o meu campo de pesquisa, né? Eu sou digamos assim, um observador de fora, a gente até tem acesso, mas não é o foco, mas assim, ela se limita bastante a alguns determinados alimentos e a gente tem que considerar vários fatores, questão financeira, questão de hábito, né, entre outras situações. Por que será que eles não consomem tantas frutas e verduras? Será porque eles não sabem o que é? Ou será que não tem acesso, ou o preço acaba sendo muito alto, ou não sabem como preparar, não sabem que sabor? Até nós estávamos em uma discussão na semana passada, em outro projeto que nós temos, que se chama Alimentos na Palma da Mão, onde se verificou que as pessoas pararam de consumir tanto feijão. Mas por quê? Será que elas não preparam? Será que é o preço? E aí chegou-se várias hipóteses foram levantadas e de uma pesquisa pontual que foi feita entre alguns dos professores, falou-se que ele não sabe preparar. Ele não sabe que tem que deixar de molho para ser cozido depois, porque se ele só cozinhar na forma que chega, ele não vai ficar tão saboroso quanto preparar. Então, são várias situações que precisam ser levantadas. Talvez não só a falta de acesso, mas a nova também geração também, o desconhecimento. O desconhecimento. Antes se comia muito mais em casa. Antes se preparava alimentos mais em casa. Agora tem-se o costume de comer fora. Mas daí, se eu vou num buffet, será que eu vou pegar arroz e feijão? Será que eu não vou pegar outros alimentos? A fritura. Frituras, ou os empanados, ou algo mais interessante que a base do arroz e do feijão. Os ultraprocessados, como eu falo, os nuggets. Os alimentos que são industrializados, com excesso de gordura e com excesso de sal. Então, assim, é uma série de fatores que precisa ser considerado. Por isso que acontece sempre essa questão de a gente sempre motivar a tentar melhorar o hábito, né? O que é comer saudável?
Assim, a gente não tem alimentos que são proibidos, digamos assim, certo? A ideia é que a gente consuma alimentos de todos os grupos alimentares que sejam de uma forma mais ou menos balanceada. O prato colorido, vale? Prato colorido, um cereal, uma leguminosa, frutas, verduras, uma proteína, né? Mas não só o comer, aí você tem o hábito de fazer o exercício, de tomar os líquidos, tomar a água, e esses outros alimentos que muitos falam em vilões, poderiam ser deixados, não precisariam ser excluídos, mas poderiam ser deixados, por exemplo, para um final de semana, para um evento mais, para uma situação especial, digamos assim, né? Precisa deixar de comer a sobremesa? Não necessariamente, você pode comer em uma pequena porção ou no final de semana. Então, tudo isso é discutível, né? Mas, assim, vendo o reflexo da população brasileira no geral, é mais uma questão é cultural, muitas vezes, ou é a falta do acesso. Então, são vários fatores que podem levar a essa questão do não consumo adequado de tudo. E até a própria do acesso, realmente. Quem desenvolve políticas públicas, o próprio nutricionista, fica preocupado quando vê que o consumo de massa, de macarrão, disparou em detrimento ao feijão e ao arroz? Então, a massa ela é um carboidrato, digamos assim, né? Então, assim, não necessariamente aquele consumo exacerbado vai ser todos os dias, em todas as refeições. Até pelo preço também. Pelo preço, pelo acesso. Mas, muitas vezes, se essa massa está acompanhada de uma proteína e de um vegetal, ele é tão bom quanto. Pode também estar acompanhado de uma outra leguminosa. Então, eu não acho que seria ruim, digamos assim. Tudo depende do contexto, porque muitas vezes, quando as pesquisas são feitas com a questão de consumo, aumento do consumo, é no geral, né? Não necessariamente é no dia a dia, né? Então, por isso que tem que tomar esse cuidado. Lógico, ele vai fazer parte de uma dieta adequada sem problema nenhum, mas pode estar sendo o prato principal, desde que associado a uma proteína e associado a um vegetal, por que não? Nas famílias das novas gerações e também nas pessoas que moram sozinhas, muita gente não tem o hábito mais de jantar e toma um lanche. Essa substituição é válida? Ou também tudo depende da balança? Por exemplo... da balança no sentido do... por exemplo, não se tem mais o hábito de comer aquele prato, né, o arroz, ou a mesmo preparar o alimento. Mas um lanche pode ser considerado adequado, sim. É um carboidrato integral, é um pão integral, digamos assim, é uma salada, é uma sopa com legumes. Então, tudo vai da questão de se adequar àquele cardápio diário. Então, não necessariamente isso acaba sendo ruim. Ruim seria, por exemplo, se consumisse só batata frita, hambúrguer, um refrigerante. Aí, realmente, trocar o alimento... O junk food, né, que fala. Isso, trocar o arroz, o feijão, os legumes por este outro tipo de alimentação, aí realmente não seria interessante. Cristi, aproveitando todo esse seu know-how de conhecimento, você que já tem, acho que quase 20 anos na área da nutrição. 25. 25? 25. Meu Deus, começou no berçário. Começou no berçário. Cristi, eu gostaria que você falasse do site muito importante do Centro de Pesquisas em Alimentos, que é o Alimento Sem Mito. Um dos objetivos, na verdade, dos Centros de Pesquisa de Inovação e Difusão, o CEPIDs, é levar de volta a informação, né, para a população, né? Ou seja, mostrar o que está sendo feito dentro da academia, de uma forma que as pessoas consigam entender isso, né? Então, o Alimento Sem Mitos, ele surge com esse objetivo, mostrar o que está sendo feito dentro do FORC, do Centro de Pesquisas em Alimentos, né? Os pesquisadores, então, têm as suas matérias, os resultados das suas pesquisas. Uma linguagem acessível ao público leigo. Isso, numa linguagem acessível a esse público, né? E até a gente tem as respostas e até mesmo tem a questão das necessidades, o que as pessoas querem saber. E a gente procura tentar atender isso nessas matérias que são divulgadas de forma semanal. Você comentava anteriormente comigo a questão do sal, que houve uma pesquisa e é um artigo bastante procurado. Sim, essa questão do sal, ela surgiu mais ou menos, se não me engano, em 2016, quando teve uma onda sobre o que a gente, na época, chamava de sal gourmet, que eram aqueles sais diferentes, digamos assim, que vinham de fora, que tinham uma granulometria diferente. Sal do Himalaia. Um sal rosa, né?
E aí nós vimos que era uma necessidade para discutir esse respeito e tirar essa dúvida, né? Aí surgiu essa questão do sal nessa época. A questão de mais sódio, menos sódio, porque é uma preocupação realmente. Sal light. O sal light. Então aí surgiram várias matérias em função dessa situação. E a última que nós tivemos foi no começo do ano, que nós orientávamos como reduzir a adição do sal nos alimentos, até mesmo no sentido de prevenção de doença cardiovascular. Então dá essa dica aqui pra gente. Então, a ideia principal é que a gente consuma diariamente menos de 2.000 miligramas de sódio. Isso corresponderia mais ou menos a menos de 5 gramas de sal. Seriam aqueles sachezinhos de 1 grama, menos que 5 daquele por dia. Mas a gente tem que considerar que são todas as refeições. O pão tem sal. Todos os o alimentos. Queijo tem sal. Sim. E o próprio preparo dos alimentos. Os embutidos. Isso a gente reduziria, né? Mas a maior problemática que a gente encontra hoje é o sal de adição, né? Então, assim, você prepara o seu alimento, você salga e você adiciona mais sal à mesa. O sal à salada. Todos esses alimentos. Então, a ideia desta matéria foi falar o que? As dicas, né? Então, se você vai cozinhar, não adicione esse sal no começo do preparo, só no final. Porque senão, a cada vez que você prova, você adiciona mais sal. Outra situação, fala-se muito de ervas e especiarias, é nesse momento, porque o sal ele só ressalta o sabor. O que vai dar sabor são o cheiro verde, a salsinha, a cebolinha. E aí não tem regra, você vai utilizar o que você quiser, realmente, né? Eu compro um maço e eu jogo fora. Não, higieniza, coloca numa bandejinha de gelo e coloca água e congela. E esses cubinhos com a erva congelada você usa para cozinhar. Né? Não precisa jogar fora esse alimento. E eu acho que o mais importante, não usar o saleiro na hora de cozinhar e nem aquele moedor, porque você não vai ter noção de quanto você está adicionando. Pega uma colherzinha de café nivelada, né? E ali tem 1 grama. E aí você vai conseguir se policiar a conseguir colocar aquela quantidade adequada. Né? Então, assim, foram as dicas que a gente acabou dando e que teve uma boa repercussão para as pessoas utilizarem na prática para utilizarem isso no seu dia a dia, para reduzir essa adição de sal de consumo. Eu vou dar um próprio depoimento. Já falei da minha mãe, hoje ela é falecida, faleceu com quase 90 anos, mas ô mãozinha para salgar comida. Ô mãozinha, mãe, tá salgado, mãe, tá salgado. E, resultado, ela acabou tendo hipertensão. Sim. Então, e depois a dificuldade dela de reduzindo esse sal. Sim. Aí depois teve o sal light. Hoje em dia a gente já tem o sal light. Sim. E eu, através, né, nesse site de vocês, da USP, o Alimento Sem Mito, eu vi que tem uma pesquisa lá que pontua o nível de sódio dos determinados tipos de sais. Então, tem o sal normal, o sal iodado, né, que é o sal comum. Tem o sal rosa, o sal do Himalaia, o sal light. Você saberia fazer de pronto? Eu mais ou menos meio que decorei. O que acontece? Na prática, 1 grama de cloreto de sódio, que é o nosso sal, tem cerca de 400 miligramas de sódio. Né? Isso para todos. A diferença acaba sendo muito pequena. 20%, 10%. 10% no máximo para todos eles, né? Na prática, qual que é o mais interessante? É o sal tradicional refinado, porque ele já está iodado, né? Então, a gente tem essa política de iodação do sal para evitar a questão do bócio, né? Na época, a nossa preocupação com relação ao sal rosa era porque esse sal vinha de fora, ele é importado, só que ele não era iodado e as pessoas estavam substituindo o sal refinado por este sal. Outra problemática. O sal batizado. Não, o problema todo não, porque eu li na pesquisa que o sal rosa é batizado. Não é original. Algumas situações ele tem fraude, né? Porque como ele é caro, as pessoas acabavam vendendo ele o sal grosso com tintura. Mas o problema também é que esse sal, que ele é granulado, digamos assim, quando você moe ele... O sal grosso. O sal grosso. Ou o sal marinho. Você coloca ele no moedor. Quando você moe ele a granulometria dele é muito grande. Ele não vai solubilizar. Então, você vai colocar mais quantidade também. Que essa é a problemática. Né? Então, você não sente o sabor salgado, você vai adicionando cada vez mais. Então, por isso que o mais interessante é qual? Adicionar quase no preparo
no final do preparo do alimento, o sal refinado, naquela quantidade. Ele vai solubilizar e vai dar o sabor adequado. E o sal light, que tem 30% menos de sódio? Na verdade, ele chega a quase 50%. Nossa, bastante. Ele usa cloreto de sódio e cloreto de potássio. Pontos negativos e positivos. Ele especificamente é para doença cardiovascular, certo? É para as pessoas, porque ele vai reduzir. O problema é que ele salga menos. Então, a pessoa tem a tendência, por ser light, colocar mais, para sentir mais o sabor do salgado. E a gente tem que só tomar cuidado com as pessoas que têm problema renal por causa da questão do potássio, né? Mas ele também é uma opção porque tem menos sódio, né? Só tem que tomar esse cuidado realmente de não colocar a mais para salgar a mais, só porque a light pode. Não, na verdade a situação acaba sendo a mesma. Eu uso sal light, então estou até por questões de hábitos, Sim. então não sabia que inclusive podia ter pontos negativos dessa questão. Eu vi no próprio site de vocês. É só essa questão realmente de não exacerbar, né? Tipo, não usar a mais, né? Se vai colocar a mesma quantidade, não teria problema. Ou então tentar reduzir o sal tradicional, né? E usar mais ervas, mais especiarias e tentar mais sabores, né? Você cozinha? Sim. Sim. O que você mais gosta de fazer? Eu exploro todas as áreas, principalmente o salgado, né? E assim, até de uma dica própria minha. Eu passei a não temperar os alimentos antes, né? Então, eu sempre faço o quê? Coloco tudo no final. Os temperos frescos, né? Essas ervas congeladas e o sal também no final. E aí acaba tendo mais sabor realmente. E numa proteína, quando você pré-prepara uma carne marinada, um produto marinado, um peixe? Você só não vai colocar o sal. Você continua fazendo toda a sua marinada. No vinho, o que quiser. O que quiser. Mas o sal... Cebola, alho. Sim, mas o sal você devagar, só no final. Sim, porque senão vai acontecer essa situação. À medida que você vai cozinhando, você vai experimentando, você vai colocando mais um pouquinho de sal. E não é interessante. Uma última pergunta, não sei se você vai responder. Isso do dia a dia da boca do povo. Quem que é mais rejeitado, a cebola ou o alho? Olha, não sei dizer. Eu gosto dos dois, mas tem gente que é enjoada. Ah, não, pedaço de cebola não, alho não. Assim, é muito do hábito do brasileiro, né? O óleo de soja com a cebola e o alho refogadinhos, né? Agora, questão de tamanho, eu confesso, se tiver cebola grande também não gosto. Precisa estar muito picadinho. A criança é cópia dos pais? Sim. A criança acaba adquirindo a percepção de consumo em função do que os pais consomem. Então, ela vai acabar reproduzindo esse comportamento. E se já chegar, não sei se vai gostar desse espinafre, porque ele é meio amargo. Realmente. Tem que vender o positivo, né? Sim, a gente tem que dar o reforço positivo de experimentar. Até um dos objetivos da ferramenta acaba sendo essa, né? Quando a gente pensa em preferências alimentares, é no sentido assim, tomate, não gosto. Você já experimentou? Não. Você não quer tentar? A ideia é essa, não excluir tudo. Óbvio lógico que dá trabalho. Sim, mas a ideia é assim, lógico, tem coisas que a gente não vai acabar não comendo, mas tem que pelo menos experimentar. Com as crianças é a mesma situação. Nós agradecemos aqui no podcast da Alesp a grande pesquisadora e nutricionista da Universidade de São Paulo, do Centro de Pesquisas em Alimentos, a Cristi Coelho. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu gostaria que você deixasse o site completo do Alimento Sem Mito. Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho lá no Fork, né? E o nosso site é www.alimentossemmitos.com.br e o Instagram é o mesmo, @alimentossemmitos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Olha, voltamos a qualquer momento, sempre com um novo episódio aqui na Alesp, na TV e nas plataformas digitais. Tchauzinho.